Bom dia, boa tarde. Hoje vamos falar sobre teste de convergência, teste de raiz ou de Cauchy. Mas, primeiramente, irei me apresentar. Eu sou universitária Rafaela Palma Souza Costa. Eu faço curso de Licenciatura em Matemática. Sou da Universidade Federal do Oeste do Pará, do Instituto de Ciências da Educação. E estou fazendo curso de Licenciatura em Matemática. Eu já falei isso, mas só para afirmar isso. E a matéria que eu estou fazendo agora é de sequências e progressões. E nessa matéria a gente vai abordar esse assunto que eu irei explicar para vocês de uma maneira bem simples, para a gente entender pouco a pouco. E vamos iniciar. Bom, como eu já falei, hoje vamos aprender sobre o teste de raiz ou o teste de Cauchy. E a ideia é simples. Nós queremos saber se uma série vai somar para um valor infinito ou se ela vai crescer sem parar. Ou seja, primeiramente a gente tem que saber o que é converge e diverge. Então a gente tem que ter um pensamento bem simples assim. Ó. Cada termo da série é como uma moedinha. Vamos pensar que seja uma moedinha. E se cada moedinha está ficando cada vez menor, muito rápido, a soma total fica controlada. Ou seja, isso que significa que ela converge. Mas se as moedinhas não diminuem o suficiente, a soma cresce sem parar. Então, ela diverge. Então, sabendo disso, a gente vai iniciar a nossa aula. E a ideia é simples. Nós queremos saber se uma série vai somar para um valor infinito ou se ela cresce sem parar. Mas para isso, vamos olhar para o termo geral da série e analisar o comportamento dele quando levamos uma raiz especial chamada de raiz enésima. Então, primeiro a gente tem que lembrar que uma série é algo como que estamos vendo na tela. Então, a soma de AN, ou soma dos termos AN, de N é igual a 1 até o infinito. E o nosso objetivo é saber se essa soma converge ou diverge. Então, a ideia geral que temos que ter é que o teste da raiz observa o tamanho médio do crescimento do termo AN. E para isso, usamos essa expressão que vocês estão vendo na tela agora, que é a raiz enésima do valor absoluto de AN. Ou também podemos dizer que a raiz de índice N de módulo de AN, E depois disso, a gente olhamos o limite dessa expressão quando n vai para o infinito. Então, chegamos nessa conclusão. Não é uma conclusão, é só quando falamos que quando vai para o limite, ou seja, n vai para o infinito. Então, temos esse novo termo aqui, ó, que L é igual ao limite quando n tende ao infinito da raiz enésima do valor absoluto de AN, que estamos vendo agora. Para entender melhor isso, eu vou explicar sobre as regras do teste da raiz. Depois de calcularmos esse limite de L e os três caminhos que podem acontecer, ou seja, os três caminhos de L seria que estão vendo a tela. Depois que a gente calcular, vai aparecer três caminhos que podem acontecer. E mais para frente eu vou dar um exemplo de como calcular e chegar em um desses caminhos. Primeiramente, o primeiro é, se N é menor que 1, a série converge absolutamente. Ou seja, significa que os termos estão diminuindo, como eu tinha falado lá no início. Mas se L é maior que 1, que no segundo caminho, a série diverge. Ou seja, os termos não diminuem o suficiente.
E o terceiro caminho seria se L é igual a 1. O teste é inconclusivo. Aí precisamos de outro método, mas a gente não vai ver esse método hoje. Aí chegamos no nosso exemplo. Agora a gente vai aplicar o teste de raiz nessa série, que é a soma de um terço elevado a n. Então aqui o n é igual a um terço elevado a n. E depois de termos isso, a gente vai aplicar a raiz enésima no que temos agora, nesse t. E ela vai ficar assim. Então, isso quer dizer que a raiz enésima do valor absoluto de AN é igual à raiz de índice n de um terço elevado a n. E como a raiz enésima cancela o expoente n, que a gente podemos cancelar aqui, como vocês estão vendo, a gente pode cancelar nesse caso. E, então, irá sobrar apenas um terço. Mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer que, então, o limite é um terço. E como o terço é menor que 1, então dizemos que L é menor que 1, ou seja, chegamos no nosso resultado, que um dos caminhos seria a série, converge. Ou seja, L é menor que 1, que implica que a série converge. Então, é isso, gente. Então, ou seja, a raiz enésima é como uma lente que mostra se os termos diminuem rápido ou bastante. Então, a gente pode concluir que o teste de raiz é excelente quando o termo de série comum, quando temos séries com expoentes, potências e coisas que sobem ao infinito muito depressa, a gente poderia dizer isso, né? Aí a gente pode aplicar a raiz enésima e calcular o limite e comparar com 1. E é bem simples e direto e eficiente. Espero que tenham entendido. Se tiverem dúvidas, mandem nos comentários que a gente pode ver. E muito obrigada pela atenção. Espero ver vocês na próxima aula.